Mas eu vou até explicar como que funciona. Deixa eu até marcar aqui o tempo para eu fazer o corte. Como que funciona de ponta a ponta o processo do Pode Ler e Escrever, tá? Que aí se vocês vão entender o porquê dessa mudança que eu vou falar e o porquê que foi tão trabalhoso passar a ser 2 vezes por semana ao invés de uma. Levando em conta que eu tenho o livro Bingo, que é outro projeto que eu escrevo todos os dias, eu sou escritor também, eu trabalho com outras coisas, sou gestor de marketing, então atendo algumas empresas, eu tenho diversas atividades além do Pode Ler e Escrever. Como que funciona? Tudo começa com uma parte de recrutamento, de buscar pessoas para o podcast. Então, esse é o primeiro passo. Então, eu identifico alguns perfis e como que eu identifico? Buscando, por exemplo, tem escritores que eu conheço, eu acompanho o que eles compartilham de stories, perfis que aparecem como sugestão para mim, eu vou fuçando. É um trabalho assim, meio que não tem muito um processo para isso. Eu vou identificando, vou buscando, estou usando muito o Twitter para buscar esses profissionais. E quando eu não estou num período de convidar, eu vou colocando numa listinha de pessoas para chamar. E outras pessoas também vêm através da indicação de quem participou do podcast, que eu envio um formulário, que é a última etapa, eu envio um formulário de feedback e eu peço sugestões de convidados. Então, a agenda do mês que vem de março, por exemplo, ela foi quase toda preenchida com pessoas que foram indicadas por quem participou. Então, o primeiro processo é de recrutamento. E quando que ocorre esse recrutamento? Mas na última semana, na penúltima e na última semana do mês, ou seja, semana passada e essa semana, eu começo a entrar em contato com as pessoas para marcar para o mês que vem. Então, essa é a primeira etapa. Beleza? Então, eu fecho a agenda, eu tenho uma planilha, eu vou fechando a agenda, e geralmente leva uma semana para fechar essa agenda, porque conversa, responde, tem gente que não responde, aí eu tenho que buscar novas pessoas, porque são 8 por mês, eu chamo 8 pessoas. 5 aceitam, aí eu busco preencher essas outras 3, porque imagina se eu chamo 9 pessoas, as 9 aceitam, aí eu vou fechar uma agenda muito longe. Então, a agenda eu fecho mensal. Então, durante uma semana, eu tenho esse vai e vem de trocar ideia com as pessoas. Essa não é a grande atividade. Aí a gente chega, vamos supor, na semana de agora, eu pego a sexta-feira para criar o kit do convidado. O que é esse kit convidado? Quem já participou sabe o que é, que eu crio as imagens de divulgação, eu crio a pauta e eu programo nas redes sociais todas as imagens que vão sair na semana seguinte. Então, eu pego os dados de 2 escritores, de 2 participantes, crio todas as imagens, são acho que umas 20 imagens que eu crio no Photoshop, eu programo tudo no MLabs, que é a ferramenta de programação, de conteúdo de rede social, e criar pauta que leva mais tempo, porque é o momento que eu tenho que estudar mais sobre o escritor. Então, tem escritor que eu ainda vou ler o livro dele, às vezes é um livro curto, então vou estudar mais sobre várias fontes, entrar na página da Amazon, ver como que é os depoimentos, eu tenho que saber do cara para eu estar minimamente preparado. Então, eu crio esse kit do convidado, mando para ele geralmente sexta e sábado, para os convidados da semana que vem, na semana seguinte, né? Aí cheguei na segunda-feira, vem a agenda da semana, que eu publico sempre às 11 horas de segunda-feira, e aí, ou seja, essas são atividades até tranquilas, tá? O grande, porém, é na terça, quarta, quinta e sexta, ou seja, quase toda semana. Na terça rola o podcast, 8 horas. Eu já encerro a live, já fica disponível no YouTube, na íntegra, ok? Eu faço download aqui pela essa ferramenta que eu faço a live, eu faço download do áudio separado e do vídeo. O áudio, eu já entro no Anchor. O Anchor é a plataforma que a gente faz o upload do podcast e ele é disponível para todas as ferramentas possíveis, tá? Os agregadores, né? Spotify, Deezer, Amazon, enfim. Aí, mas antes de subir o áudio, eu faço uma pequena edição. Eu corto no início, eu corto no final, eu coloco uma pequena trilha sonora, aí eu tenho que exportar esse áudio, eu subo para o Anchor. Esse é um trabalho que dá mais ou menos uns 45 minutos, né? De pegar o áudio cru, pós-live, editar e subir. Ô, Ana, obrigado, tá? E eu sou muito organizado porque eu sou muito esquecido, então se eu não for organizado, acaba que muita coisa vai passar. E eu não quero chegar nesse ponto, sabe? E aí vem um grande porém, eu pego o vídeo, geralmente, os vídeos dão uns de 6 a 12 cortes. O mínimo que teve foi 6 até hoje, a média de 6 a 8.
e o máximo foi 12 cortes, que foi inclusive o seu, tá, Ana? Que eu separo por temáticas. Então, a pauta é um guia, né? Ele não tem que ser necessariamente a pauta em si, o episódio, mas fala assim, qual que foi o seu início na escrita? Por isso que eu anoto bastante. Por exemplo, o meu segundo ponto aqui foi como funciona o processo, que eu estou explicando agora. Então, é depois, né, um episódio fala assim, lançamento do livro, livro indicado, tem vários, como que eu posso dizer, tem vários cortes. Então, pega esse vídeo bruto, eu jogo no Premiere, que é o programa que eu uso, eu escuto parte ali para entender se o minuto que eu coloquei no papelzinho é o minuto exato, eu faço a divisão do vídeo, aí eu exporto esses 6, 8 vídeos, e cada exportação, agora que eu troquei de computador, está bem mais rápido, mas antes, aí eu tenho essa divisão, eu faço por IGTV também, essa divisão, acabava que eu ia dormir, tipo assim, eu ia finalizar 2, 3 horas da manhã. Isso depois de ter feito live. Isso eu estou falando isso na terça-feira, isso também ocorre na quinta-feira. E se eu deixo para fazer essa edição de vídeo no dia seguinte, na quarta e na sexta, eu levo pelo menos um período da tarde inteiro só editando, umas 4 horas editando, 4 a 5 horas editando. Então, e fora essa edição, eu tenho que fazer a programação no YouTube, que eu subo esses 6, 8 vídeos, então tem que esperar o upload desse vídeo, aí eu programo para sair tipo de tempos em tempos, para não colocar todos de uma vez. Aí eu tenho que criar 6 a 12 thumbnails, eu tenho que criar as thumbnails do IGTV, eu tenho que subir no IGTV. Então, é um trabalho muito complicado mesmo. E se eu estou falando de 2 episódios por semana, eu estou tendo o trabalho pós-live, umas 6 horas pós-live, pelo menos, tanto de edição, criação de imagem, programação nas redes sociais. E isso eu faço, imagina se eu faço isso todos os dias da semana. Não tem como. Então, se eu tivesse só podcast da minha vida, eu faria tranquilamente até mais de um episódio por dia. Mas não é, eu tenho diversas outras atividades que eu não posso abrir mão. Ô, Ana, você não fala demais, não. Foi até um ponto que eu aprendi, digamos, comigo mesmo, que eu estava dividindo muitos assuntozinhos. E quem acompanhava desde o ano passado, no IGTV, eu subia cortes de 1 minuto. Então, eu reassistia toda a live para tirar pequenos cortes de 1 minuto. Isso é humanamente impossível fazer hoje. Então, eu já vejo que a gravação não teve problema. Eu não escuto o episódio todo de novo. Eu sei que não tem problema e divido exatamente no corte. Então, eu já identifico os pontos que é de edição. Aí, com o seu, eu ainda estava aprendendo que não dá para fazer cortes de 4, 5 minutos. São cortes de 10, 15, 20 minutos até, que fica mais fácil e tem menos cortes, tá? Aqui vai ter uma vaga em maio para você falar do Elegidos, mas vai ter um outro ponto que eu quero falar aqui, tá? Então, não sai daí, tá? E o Del chegou direitinho. E é absurdo essa questão da edição, porque quando eu estava editando, o último episódio que foi com o Leblon, estava editando ontem, a exportação do arquivo foi muito rápida, e para quem mexe com Premiere, edição de vídeo, sabe que tem a função de você exportar vários vídeos por vez. Só que o pacote Adobe, ele exporta os vídeos pelo Encoder, Media Encoder, que é um aplicativo que você meio que joga todos os arquivos na fila e exporta tudo de uma vez. No meu computador antigo, o encoder não funcionava, então eu ficava exportando um por um. Aí, de 15 em 15 minutos, eu tinha que ir para frente do computador para saber se o vídeo foi exportado. Com o episódio do Leblon que teve, que já foi no computador novo, eu coloquei para exportar todos os vídeos de uma vez e fiquei tranquilo. E, tipo, em meia hora, todos foram exportados, todos os vídeos. Porque é um computador muito melhor, muito mais rápido. Ele é focado em games, edição de vídeo, tem uma placa de vídeo fodida. Então, em uma hora, eu exportei todos os 12 vídeos, 6 para o YouTube, 6 para o IGTV. E isso levava um processo de 4 horas, mais ou menos, que eu tinha com outro computador. Fora o ir e vir toda hora no computador. Então, esse é o processo.